Muito bem, chegamos ao momento mais importante, transformados pelo Espírito. Hoje vamos usar a Bíblia na prática, hein? Todo mundo aí com a sua espada, todo mundo com a sua espada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, meu amado, levanta a Bíblia Sagrada. Diga assim: eu creio na palavra de Deus. Diga, ela é a verdade. Ela não pode voltar vazia. Diga, esta noite ela se confirmará em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor, na minha Bíblia, está na página 215. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus, vamos abrir o coração. Você que está aqui de forma presencial, você que está à distância, foque agora para o que você está fazendo. Fique diante do seu smartphone, do seu iPad, do seu computador. É tempo de ouvir o Espírito falar. Pai amado e bendito, a nossa alegria de estarmos em Tua casa, Pai. Estarmos neste lugar de refúgio espiritual, estarmos neste lugar de crescimento, este lugar de mudança, este lugar, Senhor, onde o Espírito Santo fala e vem como uma semente que é semeada no coração de terra fértil do povo de Deus. Sabemos, Senhor, que esta palavra germinará e dará frutos, e nós queremos aprender sobre esta transformação do Espírito Santo que ocorre na nossa vida de glória em glória. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Deus vai falar ao teu coração. Você sabe que contaram-me que houve um senhor que foi ao médico e disse: doutor, eu vim aqui para pedir uma ajuda para minha esposa, porque a minha esposa não está ouvindo bem. E o médico disse: olha, para você trazer sua esposa, traga já, mas já com uma decisão tomada. Você vai fazer o seguinte: você fica a uns metros dela e você fala com ela, e se ela não responder, você vai caminhando até chegar junto dela. Ele disse: ok, eu vou lhe dizer a quantos metros é que a minha esposa ouviu, para eu poder receber orientação com ela aqui do doutor, tá bem? Então ele foi para casa, a esposa estava cozinhando, e ele ficou a 10 metros e disse: bem, hoje temos alguma coisa para o jantar? 10 metros, ela não respondeu. Ele deu mais um espacinho, estava a 5 metros. Bem, nós temos hoje alguma coisa para jantar? Ele foi um pouquinho mais próximo. Bem, já é a terceira vez. Temos alguma coisa para jantar? Até que ele chegou junto dela e disse: bem, temos alguma coisa para jantar? Ela disse: temos. Eu já te respondi 4 vezes, você não ouviu? Você não ouviu, não? Você sabe que às vezes Deus fala e nós não ouvimos. E Deus vai nos falar hoje, mais uma vez, sobre questões de santidade e de vida espiritual. Deus já te falou várias vezes, você ouviu? Então, Paulo está dizendo que há uma transformação. A pessoa, quando se converte, passa por uma transformação. E essa transformação não tem a ver com o exterior, é uma transformação interior. Ele disse: de glória em glória nós somos transformados. E a pergunta é: como é que esta transformação começa a ser visível na nossa vida? Primeiro, com a comunhão com Cristo, a comunhão com
a igreja, a comunhão com a mensagem. Diz que é de glória em glória. Eu poderia dizer-lhe, de mensagem em mensagem. Há uma mudança, há uma transformação de vida. Mas a forma que Deus opera mais firme e forte é através da palavra. Então, quando eu ouço a palavra, e ninguém pode permanecer na mesma situação quando houve uma mensagem, senão vai ser como aquele senhor. Bem, tem alguma coisa para o jantar? 1, 2, 3, 4, ele diz, sim, eu já te respondi 4 vezes, você não ouviu. Então, às vezes Deus fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, e é preciso que você esteja aberto para que haja, na realidade, na tua vida, o fruto dessa transformação. Então vamos lembrar o que diz em 1 Tessalonicenses, vamos todos na Bíblia agora, mexendo aí no papel, 1 Tessalonicenses 4, Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante. Paulo diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Santificação. Eu já expliquei aqui inúmeras vezes. Paulo disse, sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E agora vem a palavra de Tessalonicenses e explica. Ela disse, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele começa por falar algumas coisas muito fortes. Paulo diz assim, que vos abstenhais de prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo com santificação e honra. Não com desejo lascívio como os gentios que não conhecem a Deus. E que esta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, nós estamos nesta batalha. Nós queremos ver Deus agir. Nós queremos ver o Senhor curar pessoas. O Senhor tem dito isto à igreja. O Espírito tem falado à igreja. Ele quer fazer na vida de cada pessoa, de cada família, um mover extraordinário. Mas existem coisas que nós jamais poderíamos vivenciar outra vez. No mundo, quando estávamos sem glória, quando estávamos no mundo de pecado, era possível que se tivesse vivido isso, mas uma vez em Cristo, ele disse, você tem que se abster. Abster quer dizer, ele disse, fuja das impurezas. Então, existem fatos que muitas vezes estão estabelecidos na vida das pessoas e que precisam de ser removidas. Nós temos que nos abster. Eu estava ouvindo um pregador hoje e ele dizia que um colega dele dos Estados Unidos foi pregar na Alemanha e o chefe da denominação chamou esse pastor americano e disse, não fale aqui na igreja de pornografia, porque senão você vai levantar um problema muito grave, porque grande parte dos líderes da igreja vive de pornografia. Isso é uma impureza. E as pessoas têm que rechaçar isso aqui, porque isso bloqueia. Porque é uma impureza. Deus está falando aqui de impureza, assim, olha, não haja desejo lascívio, isso é coisa de quem não conhece a Deus, né? Fuja de toda a impureza. Então, se Deus diz que não pode ter esse tipo de vida, se tiver, Deus não age. Deus não age. Romanos 15, 16, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito de Deus. Então diz que até a nossa oferta só é aceitável se tivermos uma vida santificada pelo Espírito Santo. Quer dizer que se eu trouxer aqui dinheiro de corrupção, dinheiro de prostituição, dinheiro de tráfico, dinheiro de droga, Deus não aceita, nem a igreja pode aceitar isso, porque isto foge das regras bíblicas. Então, muita gente me pergunta, mas apóstolo, viver estes detalhes bíblicos tão sensíveis, o senhor não acha
que é uma coisa totalmente impossível para a vida do século 21? O senhor não acha que a Bíblia está um pouco ultrapassada? Porque no tempo de Paulo não havia pornografia na internet, porque não havia internet, não havia essa série de revistas malignas, porque não havia essas revistas. Mas Paulo está dizendo prostituição, quer dizer que havia outro tipo de prostituição. Então, é impossível viver esta vida santa em pleno século 21? É impossível? Não. Então isso tem que ser o nosso alvo, porque é isso que nos traz vitória. Você sabe, esta santidade que Deus vem falando à igreja é algo que tem sido negligenciado pela igreja de Jesus. Por isso poucas pessoas veem Deus agir. Eu entendo hoje este chamado, por que Deus nos trouxe aqui a uma batalha de oração, para Deus mostrar a você que 1 hora ou 12 horas, quando você tem o desejo de viver uma vida santa, amado, não tem limites, ou 1 ou 12, você sabe, não importa. Mas as pessoas dos outros ministérios não estão orando, eu vou orar. Mas as pessoas não estão lendo a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Pastor, mas ninguém ora, mas eu vou orar. Amado, eu fiz um voto a Deus de querer ver Deus agir através da minha vida santificada. Salmo 34:16, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então diz que o rosto do Senhor está contra. Então, meu amado, aqui contra fatos não há argumentos. Ou eu vivo de acordo com o que Deus diz, ou Deus estará contra. Isto é tremendo, porque olha, amado, eu disse isto aqui, domingo nós falamos sobre vaidade, nós falamos sobre Belsazar, falamos sobre Nabucodonosor, que diz que ele tinha o reino, ele tinha majestade, Deus deu poder, ele podia mandar matar, abater, levantar, fazer o que quisesse, tinha toda a dignidade de Deus. Mas no dia em que deixou o coração ser dominado por soberba, foi-se a glória de Deus. Pastor, mas por que por causa da vaidade ou da soberba, Deus tirou-lhe toda a glória? Porque Deus estabeleceu desta forma, amado. Salmo 42, 5 e 7. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, ainda o louvarei, Ele é auxílio meu. Ele disse, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembre-me portanto de ti nas terras do Jordão, nos montes de Hermon, no outeiro de Mizar. E ele disse depois, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as ondas e vagas passam sobre mim. Então, quando a pessoa começa ou se deixa levar por esse sistema do mundano, da falta de santidade, diz que é um abismo chamando outro abismo. Se a pessoa começa a beber um pouco, esse abismo chama para beber mais. Se a pessoa fuma um pouco, esse abismo chama para mais. Se a pessoa está dependendo de pornografia, é um abismo chamando outra, amado. Por isso a alma se abate. Por isso a alma se abate. Salmo 101. Este é um salmo que nós estamos já também usando há algum tempo, porque eu acho que é fundamental o pastor da igreja orientar a igreja nestas questões, que às vezes as pessoas não sabem, não é? Olha lá o que diz Salmo 101, versículo 1 a 7. Cantarei a bondade e a justiça, e a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Eu vou ficar atento ao caminho da perfeição. Então há um caminho perfeito e há um caminho de perversidade. Sou eu que decido o que eu quero. Eu é que decido ver Deus agir ou Deus não age. Ou eu vivo fugindo da impureza, e eu já lhe expliquei, impureza, vício se combate, impureza tem que se fugir. A Bíblia diz, foge para fugir. Então ele disse, eu estou atento ao caminho da perfeição, o caminho bíblico da perfeição. E ele diz agora, portas adentro em minha casa, eu terei um coração sincero.
Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Então veja, Deus está dizendo, olha, portas adentro da minha casa. Por que Ele está dizendo portas adentro da minha casa? Porque toda a nossa vida começa onde? Dentro da nossa casa. Onde é que começa a igreja? Dentro da casa. Onde é que começa a vida espiritual? Você aprende aqui para começar a viver dentro de casa. Então ele disse, portas adentro da minha casa, eu não porei coisa injusta. Eu não porei diante dos meus olhos. No domingo uma senhora me falou que ela tinha em sua casa um leque grande, muito bonito, pendurado numa parede. E quando ela foi ver, ela nunca tinha visto, quando ela foi ver, era um leque que era consagrado a uma entidade do ocultismo, do espiritismo. E ela não sabia, ela disse, apóstolo, quando eu vi aquilo, eu quebrei tudo, piquei aquilo tudo, joguei no lixo. Porque ela disse, dentro da minha casa eu não quero. Então eu disse, dentro da minha casa eu não quero nada injusto. Os meus olhos, nada diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso. Depois ele diz no versículo 5, o que as ocultas calunia o próximo, a esse eu destruirei, e o que tem olhar altivo e coração soberbo não o suportarei. Está vendo? A vaidade, a soberba, Deus diz, eu não suporto. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, nem o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Eu disse, é permitido fraude na casa de Deus? Não. Ele disse, o que profere mentiras. Então você veja, são dois aspectos que têm que ser batalhados. Porque nós estamos vivendo numa sociedade cheia de corrupção. É verdade? E nós vivemos numa sociedade cheia de mentira. E nós temos que saber que mentira é a arma do inimigo. Ele é o pai da mentira. E nós temos que ter muito cuidado, porque a mentira é uma impureza muito grande na vida. Tem que ser batalhado. A pessoa que tem a tendência a ser trapalhão, mentiroso, isso é problemático, porque às vezes quando falar a verdade, ninguém acredita. Estamos falando hoje, eu e minha esposa, sobre uma pessoa da nossa relação, e eu estava dizendo, puxa, mas ele está mentindo, sistematicamente mentindo. E Deus disse, olha, não vai ficar em minha casa o que usa de fraude, nem o que profere mentiras. Não vai ficar. Então você vê, são detalhes que nós temos que aprender na igreja e depois lutar e batalhar. Você sabe, lutar pela verdade é lutar pelo lado de Deus. Salmo 51, 6. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Diz que Deus se compraz da verdade no íntimo. Portanto, amados, nós estamos tocando em assuntos muito importantes. Diz que Deus se compraz com a verdade que está no nosso íntimo. Deus conhece o coração. Então, eu ouvi uma vez um pregador dizendo isso. Você pode enganar um tempo, mas você não pode enganar sempre. Isto é uma verdade. Então diz que Deus tem prazer quando recôndito, quando lá dentro do coração nós somos pessoas verdadeiras. Salmo 55, 21 diz a palavra do Senhor: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Você vê? A Bíblia está dizendo aqui, a boca parecia manteiga, mas no coração havia guerra. As palavras pareciam azeite, mas eram espadas desembainhadas. Você percebe o cuidado que Deus quer que eu tenha com o meu coração e com as minhas palavras? Você dá a palavra, tem que cumprir a palavra. Empenhou a palavra, você tem que honrar a palavra.
pastor, eu sou empresário, como é que eu faço? Porque temos aí muita gente, aí muitos impostos, ainda não tiraram os impostos, não diminuíram para ter um empregado, eu gasto no empregado 3 mil, eu tenho mais 3 mil de impostos, como é que eu faço? As pessoas não passam fatura, não passam nota fiscal. Você não vai fazer isso. Mas se eu não fraudar o governo, eu não ganho. Amado, Deus tem um caminho para o empresário, o profissional liberal, o executivo, o empreendedor ganhar dinheiro de forma limpa e honesta. Não tem que fraudar nada. Salmo 55, 21 diz isso. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade do Senhor. O temente é aquela pessoa que tem intimidade, que tem suas reuniões secretas com Deus. É aquela pessoa que compreende a mente de Deus, compreende os planos divinos, é um amigo de Deus, vive nos conselhos de Deus, tem intimidade familiar com Deus. É aquela pessoa que quando diz Abba, Pai, ela sente que está ali ligada a um querido Pai. Isso é que tem, a Bíblia diz, é para os que o temem. Então, você sabe esta palavra intimidade? Intimidade vem de uma palavra hebraica, sod. Sod quer dizer lugar de repouso, conversas confidenciais para pessoas tementes. Quer dizer que quem tem intimidade com Deus, está no repouso de Deus, tem conversas confidenciais com Deus. É uma pessoa temente a Deus, tem intimidade. Então, o Salmo 111, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que a praticam, o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor. Eu vi na nossa batalha de oração pessoas tementes aqui, pessoas tementes, coração temente, né? Ela vive aqui dentro da igreja o que vive lá fora. O que vive lá fora é o que vive dentro de casa. O que vive dentro de casa é o que vive na igreja e lá fora. Ela não usa máscara, porque ele é temente ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Salmo 101, portas adentro da minha casa eu terei coração sincero. O Espírito está voltando, ele diz, versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então ele disse, não podemos ter nada oculto, nada do que não seja reverente, não pode fazer parte da nossa vida, não pode. E essa área que nós estamos tocando aqui já há algum tempo, amado, o inimigo joga dardos na mente e nos sentimentos, para a pessoa buscar a sua satisfação sexual fora daquilo que Deus estabeleceu. E muitas vezes a pessoa desconhece isto, amado. Quando Deus estabeleceu a vida sexual, Deus estabeleceu a vida sexual dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Pastor, mas o que eu sou dentro de casa, ninguém tem nada a ver. É verdade, nós não temos nada a ver com a vida de ninguém. É você e Deus. É você e Deus, sou eu e Deus. Então muitas pessoas lutam com ídolos secretos que tem dentro de casa. E essa questão, que eu já é pela quinta vez que eu estou falando numa mensagem, muitas vezes a pornografia é um ídolo secreto, é um laço, é uma armadilha de Satanás, deixa o homem e a mulher escravizados, deixa o homem e a mulher num cativeiro de escravidão sexual, é um ídolo secreto. Então a escravidão depois gera o quê? Feridas e traumas, cria uma mentalidade de vergonha. As pessoas começam a dizer, Senhor, há alguma coisa errada comigo? É como viver purgando, né? É como viver purgando, e Deus não quer
que você e eu, nós nos envolvamos com coisas que depois vamos ter que dar desculpas a nós mesmos. Não, mas eu entrei por esse caminho porque eu venho de uma criação, por isto, por aquilo. Não, amado. Nós temos que ter não apenas força de vontade, nós temos que ter determinação. Nossa alma não pode carregar nenhuma vergonha. Nós não temos nada que nos envergonhar na vida. Não podemos ter nada que nos envergonhe. Nada. Para Deus olhar e agir na nossa vida. Então, você sabe, vergonha é diferente de culpa. Culpa é quando a pessoa diz: apóstolo, eu saí dos limites. Vergonha é quando a alma se sente humilhada. Então nós sabemos que a pornografia, os pecados da carne, eu entraria com muito mais dimensão nesta questão. O homossexualismo, a prostituição, a impureza, as lascívias. Deus não age, amado. Deus não age porque Ele deixou um padrão de como viver a vida espiritual. E se eu quero ver Deus trabalhar nas minhas emoções, eu quero ver Deus trabalhar na minha empresa, nos meus negócios, na minha fonte de renda, na minha família, nos meus sonhos, nos meus projetos, eu tenho que viver uma vida de acordo com a Bíblia. Gálatas 5,19, agora vamos lá para o pacto da graça. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus. Tais coisas praticam. Por isso é que eu tenho que ter cuidado com o que eu tenho em casa, coisas que os meus olhos não podem ver, as coisas que às vezes a carne, a pessoa dá desculpa e diz: mas a minha carne é fraca. Mas nós sabemos agora que se alguma destas áreas aqui tiver parte da nossa vida, Ele disse: eu já vos preveni, já vos declarei que não herdarão o reino de Deus. Tais coisas praticam. Então, o que Paulo diz? Em vez de você viver abrasado, case. Então nós recomendamos o casamento, o sexo seguro e que traz satisfação e felicidade às pessoas é o sexo dentro do casamento. Qualquer outra situação é uma artimanha, uma armadilha de Satanás. E nós temos que ter cuidado com essas coisas, porque diz: quem pratica estas coisas, até uma inveja, amado, até uma bebedice, até uma glutonaria. Você sabe, bebedice ou glutonaria quer dizer a pessoa que bebe, a pessoa que é gulosa, a pessoa que se rebenta com questões de comida. Isso não entra no reino. Então Deus tem uma forma, um padrão, que Ele disse: sem essa santidade nós não vemos Deus agir. Então, se eu pratico alguma destas coisas que Deus diz não entrará no reino, meu coração está separado de Deus. Essas situações começam a tomar o lugar de Deus, situações que depois se tornam um ídolo, situações que depois escravizam. Então nós precisamos estar atentos com essa questão. Então, os que ouvem a mensagem, leem a Bíblia, mas não mudam o seu comportamento, é o que eu volto a dizer: isto não é apenas um problema moral, é um problema espiritual. Então Deus, em sua bondade e misericórdia, nos faz ouvir a sua palavra. Esta palavra é como uma semente que é semeada na terra boa do nosso coração, e essa palavra muda a estrutura da carne, muda a estrutura cerebral, muda a estrutura espiritual. Ou seja, se a pessoa tem uma dependência e que isto influencia o seu cérebro, Deus muda a estrutura cerebral. Mas quantas pessoas eu vejo que foram dependentes, altamente dependentes de cocaína, por exemplo,
e começaram a ouvir a palavra começou a ser semeada no seu coração, e aquilo que era uma alta dependência na sua vida, Deus vai mudando, e a dependência de repente sai, porque Deus trabalhou a nível espiritual, a nível cerebral, e é maravilhoso ver esta mudança que só o Espírito de Deus diz que é de glória em glória. Então compreender isto é o primeiro passo para uma vida de liberdade, é quebrar a escravidão de qualquer dependência, seja ela emocional, física, sexual, da carne. Isto acontece porque nós temos uma mente que vai sendo o quê? Renovada. Paulo disse isso em Romanos 12:2, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu tenho que ver este fato, a minha mente precisa de ser renovada. E quem é que a renova de glória em glória? O Espírito, através de quê? Da palavra. Então, é muito importante você ter isto como uma verdade na sua vida, porque quantas são as dores da alma, quantas são as almas abatidas, porque dentro de casa, porque os seus olhos, porque o seu coração, porque a sua mente tem situações que precisam de ser desenvencilhadas. A pessoa precisa se despojar, desembaraçar. E você sabe, isto é um desafio. É um desafio porque a grande parte do povo de Deus, no mundo inteiro, amado, não vive esta qualidade de vida saudável. Não vive esta qualidade de vida sã. Por quê? Porque quem é que põe estas situações todas na vida? De onde partem? São ataques, são setas, são dardos, que às vezes deixam um marido e uma mulher arrebentados, deixam uma família, sabe, humilhada. E nós precisamos de entender que são as regras de Deus. Onde eu tenho a mente renovada, eu não deixo na minha casa nada que eu sei que é reprovado por Deus. Eu tenho cuidado com o que está no recôndito do meu coração. Eu não deixo que a minha língua minta. Porque, amada, a tendência do ser humano é mentir. E nós temos que ter este cuidado. Isto é uma batalha, é uma impureza, né? Não deixar a mentira estabelecer, porque quem mente um pouco, mente muito. E quando um marido tem atitudes de mentira, amado, ou a esposa, e ocultam coisas um do outro, é dramático. A pessoa tem que viver mentindo. Você mente uma vez, depois mente para tapar a mentira de ontem, depois mente depois para tapar a mentira. Mentira é um fenômeno espiritual e sociológico. Por isso ele tem um pai, e o pai da mentira é o diabo. Então, nestes 5 minutos finais, amado, eu queria voltar lá no livro de Efésios, no capítulo 6, porque nós começamos a falar deste assunto no domingo, e começamos na batalha da oração, e vamos falar hoje um pouco, e vamos falar no domingo, que é esta questão de entendermos o que é a vida espiritual, por que são tantos os ataques que nós temos no nosso dia a dia. Então o que diz no capítulo 6, versículo 10 de Efésios? Olha só: quanto ao mais, sende fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então vamos pensar, seguir a Jesus é uma batalha, a luta não acaba quando uma pessoa se converte. Existem inimigos espirituais, forças do diabo que querem destruir o povo de Deus, que querem destruir a igreja. Então nós estamos aprendendo aqui que nós não estamos sozinhos nesta luta. Jesus está conosco,
Ele nos deu uma armadura para ajudar a vencer as batalhas. Então ele diz aqui, muito interessante, nós vamos esticar muito este pensamento aí durante umas 2 ou 3 semanas. A nossa luta. Então há pessoas que têm lutas emocionais, lutas físicas, lutas sexuais, lutas com a mentira, lutas com a droga, lutas com a língua, né? Aquilo que eles dizem. Então ele diz, a nossa luta não é contra sangue e carne. Então na realidade não é exatamente carne e sangue ou com pessoas. Ele disse, é com principados, é com potestades, é com dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, agora Deus diz, nesta luta, nessa batalha, nós não podemos estar despidos, amados, porque isto é sério demais. O que leva aí 15 milhões de pessoas desviadas do Evangelho é que as pessoas têm uma luta e não sabem como viver para vencer essas lutas. Então, olha o que disse ainda lá atrás. Você ser fortalecido na força do Senhor, revestido de toda a armadura para ficar firmes contra as ciladas do diabo. E agora Paulo disse, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecerem na palavra. Então nós temos uma luta. Temos que saber que há ciladas, temos que saber que há armadilhas, temos que saber que há um dia mau. Então nós temos que estar preparados. Ele diz, se você tomar a armadura de Deus, você vai poder resistir no dia mau, e depois de vencer tudo é um fato já decidido por Deus. Deus já deu um édito à igreja. Igreja, vocês vão vencer tudo. Agora, ele disse que nós temos que estar equipados para esta batalha do dia a dia, esta luta do dia a dia. Então ele disse, estai pois firmes, cingindo-vos da verdade. Então ele mostra uma armadura, uma panóplia, uma armadura, e ele começa por um cinto, cingidos com a verdade. Amado, verdade é o que liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o cinto é o que une as duas partes da armadura. Então, quando você vive a verdade, você colhe a verdade, você colhe a bênção de Deus. Jesus é a verdade, as suas palavras são verdadeiras. E como é que eu uso então este cinto? Eu estou cingido com a verdade. Eu estudo a Bíblia e creio nesta verdade. Todos os dias eu leio a Bíblia Sagrada, todos os dias eu estudo a Bíblia Sagrada, porque todos os dias eu preciso deste cinto, eu preciso estar cingido com a verdade. Depois ele disse, vestindo-vos da couraça da justiça. Jesus é a nossa justiça. A couraça é o quê? É o que protege o quê? O coração. Jesus é a justiça que protege o nosso coração do pecado. Então o dia em que nós fomos reconciliados com Deus, quando nós fomos perdoados dos nossos pecados, começamos a dedicar a nossa vida a Jesus, toda a injustiça que havia na nossa vida foi anulada. Então como é que eu coloco esta couraça da justiça para proteger o meu coração? Crendo que eu fui perdoado e procurando fazer as coisas certas. Eu tenho uma couraça da justiça, eu faço as coisas certas, estou protegido no meu coração. Depois ele disse, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Então, calçai os pés. Você veja, os pés é que dão suporte ao corpo todo. Jesus está ensinando a igreja que Ele é o nosso guia, Ele tem o caminho, os caminhos corretos, Ele é o caminho da vida, e este Evangelho da paz protege os nossos pés. O Evangelho da paz protege o nosso caminho. Quando você vive em caminhos errados, você não tem a proteção de Deus. Quando você está calçado com o Evangelho da paz, todos os seus caminhos são protegidos, amado. Então, como é que eu uso estes meus sapatos, estas minhas sandálias do Evangelho da paz? Evitando maldade, evitando violência, procurando promover a paz em todas as situações. Depois ele disse, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então olha só, a fé vence o maligno.
esse escudo da nossa fé, esta certeza, esta convicção, ela nos protege de setas, protege dos ataques do diabo. A fé nos ajuda a nos defendermos das acusações, das dúvidas, das tentações. Então eu tenho que usar o escudo da fé, tenho que ser um homem de fé, tenho que ser uma mulher de fé. Então como é que eu uso este escudo da fé? Na hora que vem a dúvida, na hora que vem a tentação, eu decido escolher crer em Jesus Cristo. Eu não aceito, você sabe, dúvida é do maligno. Eu aceito sim a fé, porque a Bíblia diz que a fé vence o mundo. Depois ele diz aqui no versículo 16, 17, tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação é a proteção da nossa cabeça, da nossa mente. Jesus salva. Este capacete protege a nossa cabeça. A nossa salvação nos protege dos maus pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas más que te levam ao pecado, porque você tem um capacete da salvação na sua cabeça. Pastor, e como é que eu uso este capacete? Passe mais tempo aos pés do Senhor. Rejeite pensamentos errados. Creia no poder da salvação. Depois ele disse, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essas são as 6 áreas que nós vamos começar a trabalhar. Cingidos da verdade, o cinto, a couraça, os sapatos, o escudo, o capacete e a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e nos defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e que nos dá poder para derrotar toda forma de inimigo. Amado, ouça, eles são principados, eles são potestades, eles são forças tenebrosas e dominadoras. Mas se você está revestido da armadura de Deus, você vence tudo. Pastor, e como é que eu uso essa espada do Espírito, que é a palavra? Combatendo as mentiras e as tentações, declarando sempre as verdades da Bíblia, confiando sempre na palavra. Você diz, eu creio, está escrito. Isso tem que ser um modus vivendi da nossa vida. Quando você está revestido por estas verdades, você está pronto para a batalha. A armadura de Deus lhe dará toda a vitória. Pastor, e como é que eu ponho tudo isso em prática, apóstolo? Termina o culto, por favor. Ele diz, com toda oração, com toda a súplica, orando todo o tempo no Espírito, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Então, isto tudo tem que vir cheio da oração, cheio da súplica. Então, eu não tive muito tempo para me alargar com esse pensamento, mas eu creio que você entendeu que você tem que vestir a armadura de Deus para você resistir no dia mau e permanecer inabalável, vencendo tudo para a glória do Senhor. Então você vai aprender isto de glória em glória. Assim seja, assim disse o Senhor. Senhor Jesus, eu estou muito apaixonado por Jesus. Eu te amo de todo o meu coração. Estou aprendendo também estes mistérios. Isso está me sendo revelado, Deus. E eu creio que tu estás preparando a cada culto de glória em glória o nosso ministério, para que ninguém desta igreja seja derrotado por absolutamente nada. Sabendo nós que muitas vezes o diabo se transforma em anjo de luz para tentar enganar, se possível, os eleitos de Deus. Mas nós temos a luz de Deus, nós temos a palavra, nós temos a verdade, nós temos o poder de Deus, nós temos a invencibilidade daquele que vive em nós. Por isso, Pai, estamos aqui submetidos, seguindo a palavra, vivendo a palavra e sempre, Pai, proclamando a vitória da palavra em nossa vida. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. 9h07. Vamos ficar de pé, a bispa vai dar a bênção final. Desculpa, passamos um pouco, mas valeu a pena. Com certeza. Levante suas mãos. Obrigada, Senhor.
Obrigada porque a cada dia nós temos sido, Senhor, direcionados a ser filhos fiéis a Ti, Pai. E sabemos que Tu te agradas disso e os benefícios virão para as nossas vidas. Nesta noite, Pai, nós te pedimos que os Teus anjos nos guardem. Senhor, vai à nossa frente abrindo os caminhos, Senhor. Vai à nossa frente livrando-nos de todos os males, Pai. Põe-nos a salvo de tudo para a Tua glória. Saia daqui feliz e obedeça a voz de Deus, porque Ele quer revelar grandes coisas na sua vida. Graça e paz. Boa noite.